Então, inicialmente, já obrigado a todos também pela presença, apesar de 1 hora de atraso, né? Então, mas vamos agora começar esse nosso momento desse estudo da palavra de Deus, olhando o livro do Deuteronômio, conhecendo, né, o livro do Deuteronômio. Talvez, com certeza, neste mês vocês já ouviram, né, muita coisa a respeito do livro, então algumas coisas talvez vocês ouvirão novamente, mas a repetição é bom porque nós fixamos, né, fixamos melhor, né? Então fica uma melhor aprendizagem. Então vamos iniciar, primeiro invocando a presença do Espírito Santo, para que esse momento Deus também possa nos conduzir nesse momento no conhecimento, né, da sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Então vamos começar também com já fazendo uma leitura de um trecho do livro do Deuteronômio, que é um trecho também muito conhecido nosso, e que é muito citado, né, também depois pelo Novo Testamento. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão como um sinal, e serão como um frontal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Muito bem, então esse texto que é conhecido nosso, essa chamada, não é, que é feita para Israel, sobretudo essa frase que nós vamos ver depois mais para frente também, que vai se repetir em outro livro que vai ser citado. Mas então conheçamos o livro do Deuteronômio, né, que é este livro que a Igreja no Brasil recomendou para que nós pudéssemos fazer, né, o estudo dele. O Deuteronômio, então, é o quinto livro, né, do Pentateuco. Como nós sabemos, o Pentateuco, que é aquele conjunto dos 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, que relatam para nós as origens da humanidade, desde Adão até Noé, e, sobretudo, relatam nesses livros a origem do povo de Israel, ali desde Abraão até Moisés. O Pentateuco, que é também chamado de Torá, não é? Porque a lei que ali dentro no Pentateuco se encontram as 613 leis que regem o essencial da vida do povo de Deus. Então, o livro que nós vamos estudar, que nós vamos conhecer, o Deuteronômio, é um livro que é composto por 34 capítulos. E esse nome Deuteronômio, né, o que significa? Com certeza vocês também já ouviram. Então, o Deuteronômio é o nome que que tem a sua origem no grego, e significa segunda lei, né? Deuteros, de segundo, e o nomos, lei. Então, Deuteronômio, segunda lei. E como segunda lei, este livro, né, o Deuteronômio, ele trata, né, também da segunda apresentação da lei de Deus ao povo, né, agora feita por Moisés,
no final dos 40 anos, né, de peregrinação, na travessia ali pelo deserto. A primeira lei, a primeira apresentação da lei, nós vamos encontrá-la no livro do Êxodo. Se nós olharmos, se vocês estiverem com a Bíblia em mãos, podemos folhear também a Sagrada Escritura. Lá no capítulo 20 do livro do Êxodo, é que nós vamos encontrar a primeira aliança que Deus fez com o povo. E ali, Deus vai entregar, né, ao povo o decálogo, né, os mandamentos. Então, a primeira vez que aparece a apresentação da lei para o povo. E uma segunda vez que na Sagrada Escritura, esta apresentação da lei, né, o decálogo, os 10 mandamentos, vai aparecer na Bíblia, vai ser no livro do Deuteronômio, que nós vamos encontrar ali no capítulo 5, né, do Deuteronômio. Então, por isso, foi também chamado de segunda lei, porque nós encontramos essa segunda apresentação da lei, onde agora Moisés, depois dessa travessia pelo deserto, apresenta esta lei novamente para o povo. Mas também esse nome ele está ligado, além de ser também essa segunda apresentação da lei, onde agora Moisés vai fazer uma releitura, né, depois dos acontecimentos novos, né, que se deram desde a saída lá do Egito, a travessia, né, pelo deserto. Então agora nessa segunda apresentação se faz uma releitura. Mas também esse nome ele vai estar ligado ao capítulo 17, versículo 18, também do Deuteronômio, onde ali nós vamos encontrar uma palavra, né, dizendo, vocês podem até conferir ou irem, né, também anotando. Deuteronômio capítulo 17, versículo 18, onde ali vai dizer assim, quando Deus, né, dizendo, quando subir ao trono real, o rei deve escrever num livro para seu uso uma cópia desta lei, uma cópia ditada pelos sacerdotes e levitas. Então, essa palavra, uma cópia desta lei, ela se encontra, não é, como o Deuteronômio ele foi escrito em hebraico. Então, quando o texto grego, né, da 70 e o texto chamado da Vulgata, né, vão traduzir esta palavra aqui, uma cópia desta lei, eles traduzem com o nome Deuteronômio, né, como uma segunda lei. Então, daqui é que é também tirado o nome, não é, do livro. Então, Deuteronômio, uma segunda lei. E este livro também, na tradição hebraica, o nome que ele recebe é discurso ou palavras, porque ele recebe o nome da maneira como ele vem inicialmente apresentado, né? Ou seja, as primeiras palavras com que o livro se abre. E o livro é aberto com estas palavras. Lá no versículo 1, começa dizendo, são estas as palavras que Moisés dirigiu. Então, por isso também, o livro ele vai ser, chamado, né, na literatura hebraica como discursos ou palavras. Então, o termo hebraico é devarim, que significa justamente isso, palavra. Então, recapitulemos. O nome, né, do livro significa, então, esta segunda lei, fazendo referência também ao capítulo 20 do Êxodo e fazendo uma referência também a este versículo, capítulo 17, versículo 18, né, do Deuteronômio. O capítulo 20 do Êxodo, capítulo 17 e 18 do Deuteronômio, onde aparece a palavra cópia desta lei, que na tradução do grego e para o latim, o nome que aparece é Deuteronômio. O conteúdo deste livro, o conteúdo do livro do Deuteronômio, como é que está estruturado o livro? O livro ele vai ser dividido em 4 partes, em que a maioria, né, deste livro nós vamos encontrar os discursos de Moisés, né, que Moisés falou então ali ao povo
antes, não é, também da sua morte, que vai funcionar também como então o discurso de despedida. Então o livro ele vai ser dividido em 4 partes que nós poderemos, vocês estiverem também com a Bíblia, nós podemos então assim folhear, não é, a palavra de Deus, a Bíblia, para que nós possamos identificar os discursos. Então nós vamos encontrar neste livro do Deuteronômio 3 discursos de Moisés e depois as palavras finais de Moisés. Então o primeiro discurso, vocês podem também aí folhear a Bíblia de vocês. O primeiro discurso nós vamos encontrar ali em Deuteronômio 1, versículo 1, até o capítulo 4, 43. Se vocês olharem na Bíblia, logo no início, o nome, não é, que vai ali aparecer é primeiro discurso de Moisés, até o capítulo 4, 43. Depois do capítulo 4, 44, vocês vão ver ali como o título, também na Bíblia de vocês, onde aparece segundo discurso de Moisés. Depois do capítulo 28, 69, vocês vão olhar também na Bíblia, vai aparecer o terceiro discurso de Moisés e depois a parte final, a conclusão, a última parte do livro, no capítulo 31, o título que aparece é Últimos Atos e Morte, né, de Moisés. Então, a parte final do livro, onde também ali o último capítulo vai ser relatada, né, a morte de Moisés. Né, o livro nos relatará então este momento final. Então são discursos em que servirão também como o último testamento, né? O testamento que Moisés também está deixando para o povo. Então o livro, ele também nós podemos encontrar 2 introduções, né, no livro do Deuteronômio. Uma primeira introdução nós vamos ver dos capítulos 1 ao 4, onde nesses capítulos iniciais, nós vamos ver Moisés relatando ou fazendo uma recapitulação daqueles eventos, né, que ocorreram durante a peregrinação, né, no deserto ou durante a saída, né, do povo no Egito, e onde também Moisés vai fazer uma exortação, né, também ao povo sobre a possibilidade dos perigos, né, na Terra Prometida. Então isso nós vamos encontrar dos capítulos 1 ao capítulo 4. Uma recapitulação daquilo que tinha acontecido, né, até então. Depois dos capítulos 5 até o capítulo 11, nós vamos encontrar o Moisés que vai motivar o povo para as leis que vão ser concedidas, né, em seguida. Porque, vejam, nós temos no livro, então, essas 4 partes, como nós vimos, que é dividido nesses 4 discursos, né, de Moisés. Mas a parte central do livro, do Deuteronômio, nós vamos encontrar, sobretudo, dos capítulos 12 até o capítulo 26, porque é nesta parte central que Moisés vai dar a lei, né, para o povo, que é o modo como o povo deverá se comportar depois lá na Terra Prometida. Até nós podemos olhar no capítulo 12. Se vocês olharem aí na Bíblia de vocês, no capítulo 12, o título que vai aparecer ali neste capítulo vai ser o Código Deuteronômico. Ou seja, então desde o capítulo 12 até o capítulo 26 é onde nós encontramos o essencial do livro, né, que serão essas leis que Moisés vai então entregar para o povo. Ou seja, essas leis que dirão como o povo deverá se comportar na terra que eles estão por conquistar, né, na terra prometida. Então, o Deuteronômio será esse capítulo que está agora preparando o povo para que eles possam habitar na terra.
está dizendo a maneira como eles deverão se comportar, quais são as leis que vão reger este povo agora na terra, né, para onde eles estão indo. E do 12 ao 26, então, nós encontraremos estas leis. Qual é a origem, não é, também do livro do Deuteronômio? Como é que nasce, não é, este livro? Bom, em relação, por exemplo, ao autor do livro, inicialmente pensava-se que quem tinha escrito o livro do Deuteronômio tinha sido Moisés. Até mais ou menos o século XVI, essa era, digamos, era a verdade, né, que se passava, o que era um pouco mais tranquilo, porque não tinha sido ainda muito estudado, mas tradicionalmente a tradição dizia que Moisés tinha escrito o Pentateuco, né, e o Deuteronômio, que se encontra então dentro do livro do Pentateuco. Mas depois, a partir do século XVI, né, com também o chamado o Iluminismo, viu-se que não tinha sido, né, o único autor, né, que tinha escrito esses 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, como também tantos outros livros do Antigo Testamento. Os novos autores, né, olhando, por exemplo, algumas diferenças de estilo na linguagem, né, na forma como os livros foram escritos, olhando, né, também algumas formas como Moisés também se dirigia ao povo, né, ora no singular, ora no plural, né, então dizendo tudo isso, viu-se de fato que o autor não tinha sido um só autor, mas que tinham sido vários autores. E assim, para todos os livros do Pentateuco, como tantos outros livros da Palavra de Deus no Antigo Testamento. E como é que então vai se formando o livro? O livro, se não tem um autor só, se tem também vários autores, ele foi formado, também não de uma vez só, mas ele foi formado também em vários momentos da história. E o primeiro momento em que o livro do Pentateuco foi formado foi no período em que o povo também se encontrava reunido em tribos. Na história do povo de Israel, nós temos umas 3 ou 4 modos como o povo vai se formando. Se nós olharmos na palavra de Deus, sobretudo ali a partir do livro do Êxodo, nós vamos ver que inicialmente, como era que o povo estava organizado? O povo estava organizado inicialmente em tribos, né? As 12 tribos de Israel. Então, esse é o primeiro período do povo. Depois desse período das tribos, vem o período da monarquia, dos reis. Nós vamos encontrar, sobretudo, ali no livro, o que vai nos mostrar inicialmente, isso vai ser o livro de Samuel. Ali nós vamos encontrar o primeiro rei, Saul, né, sendo instituído como o primeiro rei. Então, inicialmente, a história do povo começa com Moisés, com Moisés começa a história do povo dividido em tribos, né, as 12 tribos. Então, o livro desse Deuteronômio ele vai se formando também aí, vai sendo formado conforme essa formação também do povo. Então, o início dele se deu no ano 1200 a 1000, né, antes de Cristo, que é justamente esse período em que o povo era tribo, né, era formado também nas 12 tribos. E nesse período foram escritos já também então alguns capítulos, os primeiros capítulos, talvez também essa parte central ali do 12 ao 26, né? Como o povo estava, enquanto lá na tribo estava se dirigindo para a terra prometida, então ali
as leis que vão preparar o povo, né, para a terra prometida. Então, o primeiro período da formação do livro, desses capítulos iniciais, se deu entre os anos 1200 a 1000, né, antes de Cristo. O segundo momento, o livro depois ele vai ter esse segundo momento de formação, onde serão acrescentados também alguns outros capítulos, que será nesse momento, então, dos reis, que será nesse momento da monarquia. Então, nesse momento da monarquia, dos reis, que começa então ali com Saul, né, Davi, Salomão, e depois vem outros reis, né, chamados Josias, Ezequias e Josias, que nós podemos ver um pouco mais também a história deles no livro dos reis. Nesse período desses reis, de Josias, Ezequias, então nesse período nós serão acrescentados outros capítulos. E esse livro, o livro do Deuteronômio, quando começa a ser acrescentado outros capítulos também nesse período dos reis, ele vai servir também como base. Ele vai servir como base para que os reis eles possam começar também uma reforma, né, religiosa, uma reforma política e religiosa. Então, o livro do Deuteronômio ele vai ser também uma base, né, para essa reforma. Então, sobretudo no período de Ezequias e Josias. Então, esse rei Ezequias ele vai começar uma reforma religiosa. E nessa reforma, ele pega o livro do Deuteronômio como sendo a base para a sua reforma. Mas depois, ele não vai continuar, não é? Até porque ele naquele período de guerra também que existia, ele vai ser derrotado, né, em um momento. Então, depois essa reforma vai ser começada por um segundo rei, né, chamado Josias. Então, nesse período, serão acrescentados os capítulos 4, o livro vai estar, a forma do livro será do capítulo 4 até o capítulo 28, né, nesse período dos reis. E mais tarde, depois desse período dos reis, vem outro período que é o período do exílio, chamado período do exílio da Babilônia. Acho que vocês já ouviram também falar desse tempo, né? Então, nesse período do exílio, quando a monarquia, né, cai, o povo é levado, então, para alguns, sobretudo os mais importantes, né, alguns reis, alguns sacerdotes, são levados para a Babilônia. E é desse período do povo exilado que o livro ganha também alguns outros capítulos, né? Então, o capítulo inicial, capítulo 1 até o capítulo 34. Então, ali ele vai ser concluído, né, nesse período do exílio e depois do período do pós-exílio. Então, nós vejamos que o livro ele passa por um processo de formação, que serão, então, 4 fases para esse processo de formação, né, esse processo de formação do livro. 1200 a 1100, a primeira fase. Depois do período dos reis, nos anos 800, 700, também essa segunda fase. Depois a terceira fase, que será então ali no período do exílio da Babilônia, nos anos 500 e posteriormente também depois do exílio. Então, assim o livro ele vai estar completo. E quando o livro ele é completo, ele vai, como ele é o último livro do Pentateuco, ele vai ser um livro que vai funcionar como a conclusão do Pentateuco. Ele fecha, então, esse conjunto dos 5 livros e vai funcionar também como a introdução para os outros livros que vêm depois, até o livro de Josué, até o livro de 2º Reis. E porque o Deuteronômio vai ter uma teologia, né, que vai ser chamada de deuteronomista. Ou seja, então
esse conteúdo que está presente também no livro do Deuteronômio, ele vai influenciar também nos livros que vêm depois, né? Até o livro dos Reis. Como nós vamos também depois citar, né, também aqui algumas passagens desse livro. Então, muito bem. E qual o contexto? O contexto também desse livro, do livro do Deuteronômio, para que ele pudesse então depois ser escrito, para que ele pudesse depois estar com todos os outros 34 capítulos, desse processo de formação também todo pelo qual ele passou, é que o Deuteronômio ele vai servir como uma resposta, é um livro que funciona como uma resposta a uma crise de identidade que o povo de Deus passava, né? Sobretudo porque, como nós vemos nesses livros do Antigo Testamento, sobretudo o Pentateuco, o povo ele esteve constantemente em contato, né, também com outros povos. Então, primeiro vejam o Egito, depois tantos outros povos, assírios, né? Mais para frente a gente vai ver alguns outros povos gregos, mas então nesse contato que o povo de Deus foi tendo com esses outros povos, eles também foram adquirindo muitas vezes alguma forma de culto, né, também desses povos com os quais eles iam tendo contato. E com isso, muitas vezes a fé também no Deus de Israel ia ficando enfraquecida. O povo ia colocando, né, também tendo contato com essas outras correntes religiosas, muitas vezes acabavam também assumindo, né, esse modo essas correntes religiosas dos outros povos. Então, a fé no Deus de Israel muitas vezes tinha ficado enfraquecida. Então, o livro do Deuteronômio ele vai funcionar como justamente para solucionar também essa crise. E é onde nós vamos encontrar essa restauração ou essa reforma, né? Essa reforma religiosa, para que o povo agora possa ter consciência de que eles não devem adorar outros deuses, mas eles devem voltar-se agora para um único Deus. E a consciência de que da fé, né, que eles têm. Então, nós vamos ver muito se repetindo no livro do Deuteronômio, muito esse tema, né, do Deus, do único Deus de Israel, a fé que o povo deve manter, não se esquecer daquilo que eles passaram no Egito, e quando forem para a terra prometida, não se esquecerem lá na terra, quando estiverem diante da terra que vai conceder leite e mel para eles, que eles não possam se esquecer de Deus, que eles possam ficar atentos já a eles mesmos, para que Deus não seja esquecido. E aqui nós podemos citar algumas passagens. Então, eles vão também enfatizar muito a necessidade de transmitir a fé de pai, né, para filho, para que os filhos não se esqueçam daquilo que os pais passaram, né, no tempo do deserto. Então vamos ver essa importância, né, também da catequese. Então vai ser um livro para restaurar sobretudo para restaurar a fé, né, do povo de Deus e reconhecerem Deus como sendo de fato o único Deus, né? Adonai, como o Senhor, como sendo o único Senhor. Então citemos, por exemplo, Deuteronômio 6, capítulo 20, capítulo 6, versículo do 20 ao 25. Se vocês estiverem também com a Bíblia, podem acompanhar. Então vai dizer, nós vamos ler então assim. Dá um tempinho para vocês pegarem um pouco a Bíblia, né, de vocês. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos do 20 ao 25. Então, assim diz Moisés, fazendo o seu discurso. Amanhã, quando teu filho te perguntar que são estes testemunhos, estatutos e normas que Adonai nosso Deus vos ordenou, dirás ao teu filho, nós éramos escravos do faraó no Egito,
mas Adonai nos fez sair do Egito com mão forte. Aos nossos olhos, Adonai realizou sinais e prodígios grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e toda a sua casa. Quanto a nós, porém, fez-nos sair de lá para nos introduzir e nos dar a terra que sob juramento havia prometido aos nossos pais. Então nós vemos aqui neste capítulo essa insistência de que eles possam dizer, né, para os filhos, quando o teu filho te perguntar, dizer o que aconteceu conosco. Então esse vai ser o objetivo, né, também do livro do Deuteronômio, enfatizar a fé, né, do povo de Israel, o povo que deve ter consciência de que tem do seu único Deus, dessa fé que deve ser transmitida, que deve continuar sendo sempre transmitida, né, para os seus filhos. Então esse credo, um outro exemplo, a gente pode ver em Deuteronômio 26, versículos do 5 ao 10. Deuteronômio 26, versículos 5 ao 10. Deuteronômio 26, versículo 5. E tomando a palavra, tu dirás diante de Adonai teu Deus: meu pai era um arameu errante, ele desceu ao Egito e ali, com poucas pessoas, depois tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Então é um povo que vai fazendo sempre essa memória daquilo que aconteceu, justamente para que eles não possam se esquecer, né? Então esse é o objetivo do livro, que nós vamos ver em várias partes do livro. Então, nesse sentido, quais são os temas, esses temas outros que nós vamos encontrar no livro do Deuteronômio? No livro, nós vamos encontrar, então, o tema sobre, nesse sentido, né? O tema sobre o pecado da falta de fé e os 40 anos de peregrinação do deserto, que nós vamos encontrar esses temas no capítulo 1 e no capítulo 2. O tema, como eu estava dizendo, do único Deus, o povo que deve ter Deus como único Deus, né, que não deve, então, adorar, né, os ídolos, aqueles outros deuses com os quais eles iam, né, também ali se encontrar, né, quando tivesse contato com os outros povos. Então, ter Deus como sendo o seu único Deus. Vamos encontrar o tema do decálogo, né, como nós já dissemos antes, né, os 10 mandamentos, no capítulo 5, e a importância, né, também da transmissão da fé, como nós lemos agora, essa importância da transmissão da catequética, né, os pais que devem insistentemente, né, dizerem aos seus filhos qual é a fé, né, que eles têm, e para que eles não possam, então, se esquecer. Iremos encontrar também o tema do amor a Deus, né, como nós lemos inicialmente, que nós vamos encontrar ali no capítulo 6. Iremos encontrar o tema da eleição do povo, no capítulo 7, versículo 7, nós vamos ouvir, né, o texto que vai nos dizer assim: se Adonai se afeiçoou a vós e vos escolheu, não é por serdes o mais numeroso de todos os povos, e sim por amor a vós, e para manter a promessa que ele jurou aos vossos pais. Então nós encontramos aqui o tema da eleição do povo, né? Ou até um pouco mais antes, capítulo 7, versículo 6, nós lemos: pois tu és um povo consagrado a Adonai teu Deus. Foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu para que pertença a ele como seu povo, dentre todos os povos que existem sobre a terra. Então vemos esse tema da eleição, né, do povo que se encontra ali presente. Vemos, sobretudo, o tema da terra prometida, né, que vai também permear todo o livro, desde o início até o final, porque o povo agora está sendo preparado justamente para que eles possam habitar, né, na terra prometida. Então as leis, como dissemos antes, serão as leis de como eles devem se comportar quando eles chegarem a esta terra. E o livro vai mostrar também ao povo que
a terra para a qual eles vão, né, para a qual eles estão agora se dirigindo, é uma terra que foi dada a eles por pura graça, por puro dom de Deus. E quando eles chegarem na terra, eles não devem então se esquecer de Deus, né? Mas devem então se lembrar, não é, de Deus. Então, no capítulo 6, versículo 10, nós lemos quando o texto diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que ele, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria nas cidades grandes e boas que não edificaste, nas casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste, quando, pois, comeres e estiveres saciado, fica atento a ti mesmo, não te esqueças do Senhor, que te fez sair da terra do Egito. Então nós vemos o tema da terra, não é, que vai ser dada ao povo, e o povo tem que ter consciência de que essa terra que vai ser concedida a eles é pura graça de Deus. E quando eles estiverem nessa terra e ali aproveitarem de graça, né, de todas as coisas que serão concedidas para eles, estiverem saciados, como nós ouvimos, não se esquecerem de Deus quando estiverem na abundância, não é, da terra prometida. Então o tema da terra é muito presente. Vamos encontrar também um tema do culto central, né, e do santuário central também, que deve ter o culto que deve ser feito em um só lugar, né, e no lugar que Deus vai indicar, não é, que deverá ser feito em Jerusalém, não é, e sobretudo, de fato, aqui enfatizando essa questão da unicidade, né, o Deus que é único. Então, o culto que deve ser também o lugar central é Jerusalém. Encontraremos o tema também um tema no qual, que é o tema também deste ano que a CNBB colocou, para que não exista nenhuma classe marginalizada, não, entre eles, que não possa, que quando eles perceberem que existam também alguns que pobres entre eles, que eles possam fazer de tudo para sustentar, né, também aqueles. Então nós vemos também esse tema para que não aconteça, que não haja, né, nenhuma classe marginalizada. E encontramos o tema também da aliança, que já começa também lá no livro do Êxodo e que vai estar presente também aqui neste livro. E depois, o final do livro, que é muito presente também, o tema de bênçãos, das bênçãos e das maldições, que vai depender também se o povo observa essas leis que foram dadas a eles, se o povo observará, né, na terra prometida. Se eles observarem as leis de Deus, bênçãos para eles. Se eles não observarem as leis de Deus, então maldições, né, para eles. Né? Então, bênçãos e maldições, outro tema que vai depender da maneira como eles vão se comportar, né, também na terra prometida. Então é isso. Então são temas, todo o livro do Deuteronômio, e sobretudo quando aparecerem estas leis, serão leis que vão dizer como o povo deverá se comportar agora nesta terra, né, para a qual eles estão indo, para a qual eles estão se dirigindo. E o livro do Deuteronômio, então, ele é um livro que já desde o início das comunidades cristãs, quando as comunidades cristãs, então, né, iniciaram, elas viram uma importância, não é, também nesse livro. Ou seja, nós podemos ver a importância do livro do Deuteronômio, porque ele é um dos livros também mais citados no Novo Testamento. Então, dos livros do Antigo Testamento, ele é citado mais ou menos umas 200 vezes, né, em todo o Novo Testamento. Por exemplo, Jesus, quando vai no momento da tentação, né, no deserto, Jesus, para rebater, né, o tentador,
Jesus vai se utilizar das palavras do livro do Deuteronômio. Então, as palavras que Jesus vai dizer ali serão deste livro. Então, as palavras conhecidas, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, vem também aqui deste livro do Deuteronômio. Não tentarás o Senhor teu Deus, vem do livro do Deuteronômio. Ao Senhor teu Deus somente adorarás, também uma citação, quando Jesus vai citar e vai rebater também Satanás, vai ser uma citação do livro do Deuteronômio. Nós encontramos também no Novo Testamento, as várias citações também, quando vai citar o Decálogo, muitas vezes é também tirado do livro do Deuteronômio, ou sobretudo também o tema do amor a Deus, do amar a Deus sobre todas as coisas, ou com todo o coração, com toda a alma, como nós vimos agora, é uma citação também que vai estar presente no Novo Testamento, então que tem a sua origem no livro do Deuteronômio. Também outra passagem que quando Jesus, lá no momento da sua paixão, quando está começando a sua paixão, e aquela mulher derrama também aquele óleo sobre a cabeça de Jesus, e alguns discípulos reclamam que poderia ser vendido, aquele óleo para dar aos pobres, e Jesus depois faz aquela citação, pobres sempre tereis. Então essa expressão também nós encontramos aqui no livro do Deuteronômio, então também é uma citação. E tantos outros temas que vão se encontrar também nos outros livros. O livro de João, que também nós vamos encontrar muita coisa ali presente no livro de João, que vai também ser tirado também deste livro. Ou seja, o Deuteronômio foi um livro importante, também para os primeiros cristãos. Eles utilizaram muito esse livro. Então, veja, são mais de 200 citações que encontramos, não só nos evangelhos, mas também em São Paulo. São Paulo, quando vai tratar também a respeito da lei, vai fazer muito uso. Por exemplo, outra citação, quando São Paulo vai falar de Jesus na cruz, que ele vai dizer que ele se fez maldito por nós, porque todo homem que era suspenso no madeiro, no lenho, seria maldito. Então Jesus se fez maldito por nós, Então a gente vê que esse livro foi, de fato, fundamental também para o povo de Deus. Então, um livro importante. E é também para nós. Hoje, nós também olhando para o livro do Deuteronômio, nós podemos também, colhemos dele vários, digamos, uma espiritualidade também para nós hoje. Então, é um livro que vai contra a idolatria, é um livro que exalta a fé no único Deus. Como nós vimos, é o livro que exalta o amor de Deus, o amar a Deus sobre todas as coisas, amar de todo o coração, de toda a alma. É um livro que exalta também essa importância, a importância da transmissão da fé por parte dos pais. A gente viu essa importância, essa insistência de que os pais deveriam sempre transmitir para os seus filhos aquela fé que eles receberam e fazer de tudo para que os filhos não se esquecessem daquela experiência que eles tiveram. Então, um livro que enfatiza muito essa importância da fé, essa importância catequética, que enfatiza muito a questão também da memória, do recordar do seu passado para não se esquecer e para que possa ter também assim uma perspectiva de futuro. E como nós vimos também ali, para que não se possa, na abundância, não possa se esquecer de Deus, Então a gente viu que várias vezes, quando nós formos ler o livro, se vocês também já começaram a ler, várias vezes, nas partes iniciais, nós vamos ver várias vezes dizendo isso, Não se esqueça do Senhor teu Deus, preste atenção em você mesmo, para que você não se esqueça. Então, de fato, é um livro que, como palavra de Deus, que nos ajuda para que a gente possa também cada vez mais também ter esse nosso
o nosso contato também com o Senhor, com Deus. E no último capítulo, né, deste livro, que vai relatar para nós, então, ali também a morte de Moisés, né? Nós vamos encontrar neste livro. Muito bem, então, para terminar, eu gostaria que nós, de deixar também para vocês um texto para que a gente pudesse depois ler e depois vocês pudessem também rezar também com este texto. É o capítulo 30, os versículos do 15 ao 20. Então eu vou fazer a leitura desse texto e depois fica também como também uma meditação para que vocês possam fazer depois, né? Capítulo 30, versículos do 15 ao 20. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Se ouves os mandamentos de Adonai teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e observando seus mandamentos, seus estatutos e suas normas, viverás e te multiplicarás. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixares seduzir e te prostrares diante de outros deuses, e os servires, eu hoje vos declaro, é certo que perecereis. Não prolongareis vossos dias sobre o solo em que, ao atravessar o Jordão, estáis entrando para dele tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz e apegando-te a Ele. Porque disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e assim poderás habitar sobre este solo que o Senhor jurara dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Bom, então esse texto aqui, Moisés então falando ao povo, que coloca sempre essas duas opções, né? Esses dois caminhos, essas duas possibilidades, o convite para que o povo possa escolher de fato a vida, a maneira como eles se comportarem, né, diante de Deus, ou as escolhas que eles fizerem na vida deles, vai ser, né, também aquilo que vai determinar também o relacionamento deles com Deus, né? E essas palavras, é claro que servem também para nós hoje, para não nos deixarmos nos desviar, né, dizia, não se deixem se desviar, né, o vosso coração, né, por outros deuses. Bom, o povo lá que tinha os outros deuses deles, e hoje, né, também nós, que com certeza esses outros deuses que tantas vezes, né, se apresentam, né, para nós. E o convite, escolhe, pois, a vida. Né, escolher a Deus, né, é o convite que Moisés vai estar fazendo para o povo. Então vocês também podem escrever, se tiverem também com alguma caneta, né, algum lápis também em mãos, escrevam também algumas perguntas para depois vocês, se quiserem, fazer uma meditação também, né? Segundo esse texto, em que consiste nessa frase, escolhe, pois, a vida? Em que consiste essa frase? Escolhe, pois a vida. É fácil ou é difícil discernir o caminho do bem e do mal? Como o texto também faz esse convite, né, para o povo. E em que o texto nos ajuda a fazer o discernimento, né, também na nossa vida,
né, de acordo com a palavra de Deus. Então, o povo que está para entrar no deserto, que está para entrar na terra prometida, que deve, então, agora observar o convite, sobretudo, de Moisés, vai ser este para o povo, né? Observe os mandamentos que vocês ouviram. Tudo isso que vocês aprenderam até aqui, todas essas os leis e mandamentos que lhes foram dados para que vocês possam agora colocar em prática. Então, coloque em prática esses mandamentos. Observe o mandamento, não se esqueçam dos mandamentos, dos estatutos e das normas. Se vocês fizerem isso, vocês viverão, serão abençoados. Deus vai multiplicar também a vida de vocês. E na vida de vocês, que vocês possam escolham a vida, né, diante de tudo aquilo que Deus colocou na vida de vocês. Diante desses dois caminhos, das duas possibilidades que cada ser humano tem diante de si, que ele possa escolher, então, a vida, né? Escolha aquilo que é bom, escolha aquilo que possa conduzir a Deus. E o que pode conduzir a Deus é quando você sabe também ser obediente, não, a Ele, obedeça a sua voz, obedeça a esses mandamentos. Os mandamentos foram dados a vocês para que eles possam conduzir, né, vocês até Deus. O decálogo foi concedido para que ele possa ajudar vocês, para que assim vocês cheguem mais rápido, cheguem melhor também a ter esse contato, né, com Deus. Então, todos os mandamentos foram concedidos para que vocês, então, cheguem, né, de fato a Deus. Os mandamentos são caminhos, né, são caminhos que vão conduzir a Deus. Então, que Deus possa abençoar. Obrigado ao Padre Rogério. Que Deus possa abençoar também todos vocês. Espero que tenha ajudado também um pouco, né, essa visão um pouco geral, né, também do livro do Deuteronômio. E convido, se vocês ainda não começaram a ler o livro, que possam também fazer essa leitura também pessoal de vocês, que ali com certeza vão encontrar muita riqueza, né, do povo, até porque é uma preparação do povo para a terra prometida. E nós também estamos aqui, a nossa vida é também essa preparação para a nossa terra prometida, né? Estamos também nós caminhando para Jerusalém celeste, né? Estamos também nessa preparação. Então, este livro nos ajuda nesse sentido, para que a gente possa também se preparar bem, né, cumprindo os mandamentos. Muito bem, Padre Rogério, em breve nos encontraremos por aqui. Espero o senhor por aqui por Roma. Então, Deus abençoe a todos, obrigado. Desculpa também sempre o horário e espero que de fato os ajude. Muito bem. Eu agradeço também a vocês, né, por terem também reservado esse tempo aí de vocês para acompanharem, né, para estarem conosco. Então, eu vou dar a bênção final e vamos terminar terminar com uma oração. Senhor Deus da vida, o itinerário da fé realizado com o livro do Deuteronômio nos ajudou a perceber a vossa pedagogia divina e amor incondicional para com o vosso povo. Fazei-nos viver de uma maneira nova como discípulos missionários de Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.